galerinha, mais o estudo começou. Isso aí, né, professora? Coisa boa, não é? Você já está com a sua Bíblia aí, o seu guia de estudos na mão? Que bom, porque o estudo que vai começar agora é um estudo extremamente importante e você precisa saber. Tem gente que não tem juízo, né? Ah, isso aí é sério, hein? É sério, né? Ah, a gente sofre quando não tem juízo, não é verdade? Isso aí. E a gente sofre muito. Você pode orar, professora, aí para nós começarmos? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos pedir a Tua bênção para esse estudo de agora, que é um estudo importante que nós precisamos conhecer para entender o que vai acontecer no dia do juízo. Senhor, abençoa a cada criança e a cada adolescente que está assistindo esta classe em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, pastor? Primeira coisa que nós precisamos saber ao iniciar esse estudo é como acontecia na época de Noé. Como é que eram as coisas lá naquela época? Que tipo de aviso Noé deu? Se você voltar à palavra de Deus lá no Gênesis, lá no começo, você vai perceber que tinha uma história de um homem chamado Noé. Esse homem serviu a Deus, Deus falou com ele, ele obedeceu o plano de Deus e ele começou a construir o maior barco de todos daquela época. E um fato interessante, professor e alunos, é que naquele tempo não tinha chovido ainda, eles não sabiam que era uma chuva como essas chuvas que nós temos. E Deus mandou que ele construísse um barco, mas aquele barco não era simplesmente um barco de pesca ou um barco de passeio. Aquele barco era o barco do juízo. Por quê? Porque aquele barco estava anunciando que as pessoas que ouvissem a pregação que ele estava realizando através da construção do barco poderiam ser salvas. Mas apenas 8 pessoas foram salvas, professor. Puxa, que triste! Elas não deram atenção ao chamado de Deus e ao juízo de Deus, o convite de Deus para entrar no barco. Naquele tempo, as pessoas começaram a fazer as coisas que eles queriam fazer, satisfazer os seus desejos, procurar fazer as coisas que eles queriam fazer, distante das coisas de Deus, adoravam outros deuses, tinham aí práticas muito estranhas e não aceitáveis pelas condições que Deus tinha imposto ao povo. Então assim, eles ficaram numa condição muito degradante, muito ruim para aqueles tempos. Professora, talvez nós podemos dizer que a mesma coisa está acontecendo hoje. Eu acredito que sim, pastor Hélio, porque as pessoas também estão tão preocupadas com as suas coisas que elas não estão prestando atenção nos sinais aí do juízo. Mas nos ajuda a entender melhor como será isso, pastor? Naquele tempo, o barco foi construído, o barco foi erguido, fechou-se as portas e dentro do barco apenas 8 pessoas ficaram lá. Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Eles ficaram lá e foram salvos pelo Senhor. Aqui no texto que nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 42, eu gostaria que você lesse aí na Bíblia, porque ali o texto é um pouquinho maior. Eu peguei uma fração aqui do texto. Aqui diz o seguinte, ó: fiquem alertas, porque nós não sabemos o dia em que ele virá. Nós não sabemos o dia do juízo, o dia do nosso juízo. Por isso você precisa ficar alerta, porque o povo no tempo de Noé não estava preparado. Mas se nós nos prepararmos agora e ficarmos alertas, nós então poderemos ser salvos no Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, pastor, que todos os nossos atos têm ali as consequências, não é? É por isso que a gente tem que prestar bem atenção ao realizar algumas coisas para que a gente não possa sofrer as consequências tristes daqueles atos, não é mesmo? Deus, Ele é amor, professora, mas Ele também irá operar o juízo dEle, porque Ele está dando oportunidade, como nós já vimos aqui, só que Ele vai operar o seu juízo, a sua mão irá pesar sobre aqueles que lhe desobedeceram. E para isso, o que Deus fez? Se você olhar em Apocalipse capítulo 20, ali tem um processo para o juízo de Deus e para a salvação daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui? Apocalipse capítulo 20, tem algumas frases, professor, olha só. A primeira frase que nós destacamos do capítulo 20 é: Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Depois que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, pastor, então os salvos vivos, eles serão resgatados. Isso mesmo. Os justos mortos ressuscitam e são levados junto com esses vivos que foram resgatados. Eles serão levados para os céus com os demais salvos, é isso aí, muito bom. Agora, o quarto passo sobre o juízo, que está relatado lá em Apocalipse, é que os justos reinam com Cristo por 1000 anos, julgando os nomes escritos nos livros.
Isso significa, professora, que aqueles que foram salvos irão reinar o milênio, né? Que está escrito lá na Bíblia, que é tanto falado, ficarão 1000 anos lá, podendo saber por que as pessoas foram para o céu ou não foram para o céu, e assim vindicando o poder de Deus. O outro item, que outra frase que é destacada no capítulo 20 é: desce dos céus a nova Jerusalém, ou seja, depois do milênio, então, vem a nova Jerusalém à terra. Ah, entendi. Agora, os que morreram perdidos, sem a salvação, nesse momento, pastor, é que eles vão ressuscitar, é isso mesmo? Isso mesmo, então eles passam o milênio mortos, sem nada, né, no esquecimento, e vão ficar ali no milênio, mortos por 1000 anos no milênio, né? E aí, depois que a cidade santa vem, eles ressuscitam para receber o juízo do céu, o juízo de Deus, que vem fogo do céu e destrói Satanás e todos aqueles que ficaram do lado de Satanás. Ah, agora sim, é o momento em que a nova terra, ela é recriada aqui nessa terra. Isso, então Apocalipse capítulo 20 são os pontos, os passos que Deus deixou para que a gente entenda os últimos momentos da história da humanidade e a operação do juízo de Deus sobre os ímpios e Satanás. Puxa, que importante, pastor Hélio. Com essa explicação, aí sim ficou tudo mais claro na nossa mente. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, de perdão, de paciência, mas ele também é um Deus de juízo. E as coisas não vão passar assim despercebidamente para Deus. Agora é o momento da gente prestar atenção nos nossos atos, nos sinais, nas orientações de Deus, para que quando Jesus voltar, nós possamos estar entre os salvos. É importante também, professora, a gente destacar o verso 5 do capítulo 20. Acompanhe com a gente. Durante 1000 anos, os perdidos estarão mortos, como nós falamos, e não reviverão até que termine este período. Durante esse período, Satanás está preso por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não tem a quem tentar. Mas ao término do milênio, eles vão ressuscitar. São aqueles que participarão da segunda ressurreição. E aí então Satanás será solto para tentar invadir a cidade santa e perseguir ali aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, professora. Ah, e o capítulo 21 de Apocalipse diz que vi descer do céu novos céus, vi descer do céu a nova Jerusalém, né, pastor? Isso, a nova Jerusalém desce do céu, ataviada, preparada como noiva para o seu esposo. Ela vem então já com os salvos, ela vem preparada, recheada de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas. E ali no livro do Apocalipse, no capítulo 21, João que escreve, ele diz assim, ó: vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e ele vê a nova Jerusalém vindo, e a nova Jerusalém é sinônimo de vida eterna. Amém. É para aqueles que participaram da primeira ressurreição, e para aqueles que enquanto Jesus Cristo veio, eles estavam vivos e eram fiéis ao Senhor Jesus. A nova Jerusalém então é para aqueles que participaram da primeira ressurreição e os vivos que estavam vivos e fiéis ao lado de Jesus. A nova Jerusalém não é para aqueles da segunda ressurreição, para os que ficarem na segunda ressurreição, que são os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Para eles, o caminho deles é a morte eterna, infelizmente. Esse não é o que nós queremos para você que está assistindo a gente. Nós queremos a vida eterna, mas para aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus como Senhor da vida, com certeza a morte eterna. Aqui é mais um momento de decisão, e a decisão eu quero colocar nas suas mãos: vida eterna ou morte eterna? O que é que vai ser? Está com você. Talvez você fique pensando, nossa, a vida aqui é tão difícil, mas há esperança. Jesus está oferecendo para você a cidade santa, a nova Jerusalém, aquela cidade maravilhosa. Diz que ali que o lago vai ser de cristal, a rua de ouro, os gramados verdejantes, o céu mais azul do que este que nós conseguimos enxergar. E Deus está preparando um lar para você. Se você quiser, Ele vai te dar, e é de graça. Basta apenas abrir o coração e entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Aceita? Aceita. Aceite que é uma coisa boa. Aceite, porque Jesus tem chamado você. E se você chegou até aqui nos estudos conosco, é porque Deus já está falando no seu coração para que você tome uma decisão importante ao lado dele. Esta é a hora, o momento é este. Você viu as etapas do juízo de Deus? Os salvos dentro da cidade, os ímpios fora da cidade, com um fogo que irá queimar Satanás e aqueles que ficaram do lado dele. O que é que você quer, adolescente?
juvenil, desbravador, o que você quer? Eu quero estar dentro da cidade. Eu creio que a professora Marta, seu esposo, dentro da cidade. Mas sabe que tem um monte de gente que está fora da cidade. Eu quero convidar agora você, nesse apelo, a estar dentro da cidade. E se você quiser estar dentro da cidade, aí na sua casa aí, eu gostaria que você se colocasse de pé. Isso mesmo, se coloque de pé aí. Isso, vai, agora, vai, sai, levanta aí. Você que está confortável no sofá, levanta, vai. Cadeira, fica em pé. Fique em pé agora. A professora Marta vai orar. E se você decidir ficar em pé, você vai estar dentro da cidade ao lado do Senhor Jesus. Professora Marta, ore por eles, por favor. Vamos orar? Querido Deus, acabei de compreender um pouco mais como será, Senhor, o fim deste mundo e a volta de Jesus, principalmente a Nova Jerusalém. Senhor, entendo que o Senhor é um Deus justo e que o Senhor vai fazer justiça. Por isso, vale a pena ficar ao teu lado e te servir. Eu escolho estar na Nova Jerusalém. Eu quero, Senhor, estar com Jesus e viver a vida eterna ao lado do Mestre. Abençoa cada adolescente, cada criança e a cada desbravador nesta sua decisão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dentro ou fora da cidade, professora? Dentro da cidade. Ah, eu tô dentro. Tá dentro ou tá fora? É isso aí. Dentro. Galera, tchau. Até o próximo estudo, hein? Até Valeu. daqui a pouco. Tchau, tchau.